Voltamos em definitivo para continuarmos falando sobre filosofia. E agora nós vamos transicionar para um próximo período. Nós vamos falar de filosofia moderna. Vou colocar aí na tela para você, comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia. Então nós vamos trabalhar aí os principais conceitos relacionados à filosofia moderna. Então lembrando o seguinte, como eu já expliquei para vocês, no início da nossa matriz, a filosofia era dividida em períodos. Filosofia antiga, que é a grega, medieval, que a gente viu na aula passada, que está relacionada com a união entre fé e razão, filosofia moderna, que nós vamos ver agora, e depois filosofia contemporânea. Então, na filosofia moderna, nós temos algumas características que serão um pouco diferentes da filosofia medieval. A primeira delas que eu vou destacar aqui é o que nós chamamos de antropocentrismo. Professor, o que seria antropocentrismo? Antropocentrismo é a visão do homem no centro. Mas por que o homem está no centro agora? Porque lá no período medieval, quem é que está no centro do pensamento? A gente viu na aula passada. Quem é que está lá no centro do pensamento? É Deus. Se é Deus, nós chamamos isso de teocentrismo. Então, teocentrismo é a ideia de Deus no centro. Essa era a ideia do período medieval. No período moderno, nós vamos ter uma diferença. Aqui nós temos o antropocentrismo, ou seja, a ideia do homem no centro, ok? Então, no renascimento cultural e científico, que surge durante o século XV, a partir, melhor dizendo, do século XV, após o fim do período medieval e a crise do feudalismo, nós vamos ter o boom das cidades novamente. Então, vai começar a surgir as cidades, ou seja, as cidades passarão a ser habitadas novamente diante do contexto do renascimento cultural e científico, que valorizava o quê? Que valorizava o homem. Então, o renascimento cultural, por exemplo, e o renascimento artístico, nós vamos ter artistas como Giotto, como Rembrandt, como Caravaggio, como Michelangelo, como Da Vinci, onde todas as pinturas, ou a boa parte dessas pinturas, e as esculturas levavam em consideração o homem, a centralidade do homem dentro dessas obras de arte. Ou seja, a luz que era jogada, por exemplo, você pega pinturas de Giotto, como as que reverberam lá Jesus e Maria, você tem ali a luz centralizada neles. Essa técnica nós chamamos de esfumato, né? Onde você joga a luz no centro, né, da imagem, nas pessoas que fazem parte daquele contexto. Então essa era a valorização do homem dentro dessa perspectiva do renascimento cultural e do renascimento científico. Aí nós vamos ter a reforma protestante aqui também, e ela vai acontecer em 1517, tá? Com quem? Qual é o nome? Martinho Lutero. Então, Lutero vai olhar para a Igreja Católica e vai dizer assim, ó, vocês estão pregando errado, tá? Tá tendo indulgência, vocês estão pedindo aí pra galera pagar pelo perdão de pecados, tá tendo as sinomínias, vocês estão pegando pedaços de madeira e dizendo que esses pedaços de madeira são da cruz de Cristo. Então, não é isso que a Bíblia diz que as pessoas são justificadas pela fé, então elas não precisam pagar pelos seus perdões de pecado. Então, diante disso, Martinho Lutero vai lá e dá o pontapé inicial na reforma protestante. As revoluções burguesas, né? A burguesia aqui como classe social ascendente, que buscava sua participação política, e a queda do antigo regime, né? Ou seja, da monarquia absolutista. Isso a gente vai ver em história, da queda da monarquia absolutista, dos reis que controlavam tudo a partir do seu domínio, e a valorização da razão autônoma, ou seja, da razão separada da fé. Enquanto no período medieval você tem a união da fé com a razão, aqui você tem a separação da fé e da razão. Então, como consequência, nós temos o rompimento com a autoridade religiosa medieval, com esse conceito aqui de teocentrismo, ok? Então, olha só,
O que é o racionalismo? Racionalismo vem de razão. É a ideia principal de que a razão é a principal fonte de conhecimento humano. Isso aqui valoriza o homem. Se valoriza o homem, nós estamos chamando isso aqui de quê? De antropocentrismo. Então, a razão é a principal fonte de conhecimento, o quê? De conhecimento humano. Daqui vai surgir um conceito importante que vai influenciar as ciências sociais e as ciências humanas um pouco mais para frente, que nós chamaremos de humanismo, ou seja, a ciência centralizada nos ideais de quem? Nos ideais do homem. Então nós vamos ter aqui René Descartes, um dos principais nomes da filosofia moderna, o homem da frase cogito ergo sum, penso, logo existo. Olha aqui, ó. Penso, logo existo. É o cara da obra das meditações metafísicas. É o cara da matemática, é o cara da lógica. É o cara do método cartesiano, que evidencia, que analisa, que sintetiza e que enumera as afirmações filosóficas. Que enumera as relações filosóficas, ok? Então essa é a perspectiva aí dentro do conceito do René Descartes, dentro do conceito de razão. Aqui nós vamos ter o empirismo agora. Quem é o pai do empirismo? Esse cara aqui, ó, o John Locke. John Locke. Ele é o pai do empirismo. E o que é empirismo? Empirismo é a forma de conhecimento, é o conhecimento que você adquire através do quê? Olha aqui, ó, através da experiência sensível. Então eu vou te dar um exemplo. Olha só, vou te dar um exemplo para você entender. Muito provavelmente você já estudou na sua escola Teorema de Pitágoras. Já estudou lá Teorema de Pitágoras, né? Pega lá os catetos, a hipotenusa, aquela parada toda, pá, né? E você aprende aquilo de forma o quê? Racional. O professor vai lá, às vezes de forma muito metódica, muito científica, passa aquele conhecimento e você acaba não nutrindo o conhecimento como deveria. Mas, se você pegar, por exemplo, um pedreiro, você está aí mexendo com obra na sua casa aí, tá mexendo com obra na sua casa, e você precisa que o cara faça um esquadro, né? Pega uma cerâmica e faça um esquadro. Qual é a técnica que ele vai utilizar, mesmo sem ele saber? Teorema de Pitágoras. Isso é experiência o quê? Olha pra cá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso é o quê? Experiência sensorial. Isso é experiência através, aquisição de conhecimento através da experiência. Isso é empirismo. Isso é empirismo. Essa é a ideia do Locke. Então nós vamos ter duas formas de conhecimento aqui, ok? Duas ideias de como adquirir conhecimento. Ou você vai adquirir conhecimento através da razão, que é o que dizia o Descartes. Olha lá, o Descartes dizia que o homem tinha que adquirir conhecimento através da razão. A principal forma de aquisição de conhecimento, a principal forma de fonte de conhecimento era a razão. O Locke vai dizer o contrário. O Locke vai dizer o seguinte, negativo. A forma de adquirir conhecimento é através da experiência. E aqui tem um conceito maneiro. Anota aí no teu caderno, no teu mapa mental. Olha só. O conceito de tábula rasa. Isso aqui aparece na sua prova. Isso aqui aparece. O Locke vai dizer o seguinte, ó. A mente do homem é uma folha em branco. É uma folha em branco. E à medida que você vai vivendo, que você vai tendo as suas experiências, você vai fazendo o quê? Você vai preenchendo essa folha em branco. Você vai preenchendo. Então, olha só. Vou desenhar aqui para você. Aqui é a folha, ó. Esse é o conceito de tábula rasa. Olha a folha aqui, ó. Essa é a folha. Folha. Essa é a sua mente. Essa é a sua mente para o Locke. Quando você nasce. Aqui é a mente. À medida que você vai vivendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos, você vai fazendo o quê? Você vai preenchendo essa folha. Olha lá, ó. Olha. Ó. Você vai preenchendo. E ela vai deixando de ser em branco. Esse preenchimento acontece de que forma? A partir da experiência. Se nós estamos falando de experiência, experiência que é o quê? Experiência é empirismo. Experiência é empirismo, ok? Então, duas formas de adquirir conhecimento. Ou pelo empirismo, pela experiência, conhecimento a partir da experiência, ou a partir da razão.
razão como principal forma de aquisição de conhecimento. Nós temos aí o David Hume, o cara da crítica da casualidade, também será considerado um filósofo aí empirista. Então, uma das principais obras do Locke, que é um ensaio sobre o entendimento humano, que você pode ler essa obra, é uma obra interessantíssima, onde ele vai trazer todos os argumentos em relação ao empirismo. E o livro do Hume é O Hábito e Não a Razão, nos leva a esperar que o sol nasça amanhã. Então aqui nós temos um conceito de quê? Nós temos um conceito de experiência. O que ele quis dizer com essa frase aqui, hein? O hábito e não a razão nos leva a esperar que o sol nasça amanhã. A experiência. Você sabe que o sol vai nascer amanhã? A gente espera que sim, né? Então é a partir da experiência e não da razão que nós temos esse conhecimento. É o que diz David Hume. Então nós temos aqui esses dois tipos de conhecimento. Olha só. O racional e o empirismo. Então o que eu quero que você note aqui? Nós estamos falando de filosofia moderna. Na filosofia moderna, ela era o quê? Antropocêntrica. Se ela era antropocêntrica, eu estou dizendo que ela é o quê? Que ela é centralizada em quem? Em quem? Em quem? Em quem? No homem. Diferentemente lá da ideia da filosofia medieval, que era centrada em Deus. Então essa ideia, ela é teocêntrica. Então qual é a origem do saber para o racionalismo? Qual é a origem do saber? Então nós temos aqui o racionalismo do René Descartes. E nós temos o empirismo do Locke e do David Hume. Então vamos ver aqui qual é a origem desse saber. Qual é a origem desse saber? Primeiro, a origem desse saber aqui é a razão. É a mente. A dedução lógica. Deduzir é você olhar para a situação e dizer o seguinte: rapaz, eu acho que aquela tomada ali encaixa certinho ali naquele plug. Você está deduzindo a partir do quê? Da lógica. Porque você olha para a situação e você percebe o que ali? O caminho lógico, a metodologia lógica para você chegar na resolução daquele problema. Isso é dedução lógica. Isso é racionalismo. A ideia aqui é quem? A ideia do René Descartes, o cara que escreveu Meditações Metafísicas. Do outro lado eu tenho quem? O empirismo. E esse conhecimento é a partir da experiência o quê? Da experiência sensível. Ou seja, da experiência de vida, a partir da observação e da indução. Você induz, você imagina que aquilo pode acontecer. Você adquire através a esse conhecimento, melhor dizendo, através do quê? Através da prática. Você adquire ele através da prática, ok? Quem são os autores? Locke e David Hume. Aí nós temos o iluminismo. Iluminismo que foi um movimento filosófico do período moderno que tinha a intenção de trazer luz. Luz era o quê? Conhecimento diante das trevas das trevas que eram impostas pelo conhecimento teocêntrico. Essa separação entre fé e razão poderia trazer luz ao homem, ok? Essa luz era o conhecimento verdadeiro. Então, o século XVIII, nós chamamos ele de século das luzes, né? Então, o lema era Spare Aude, ouse saber. Características desse período era o uso da razão contra a ignorância e o absolutismo. O absolutismo aqui eu estou chamando ele de quê? Antigo regime. O que era o absolutismo? O governo dos reis monarcas que detinham todo o poder concentrado na sua mão. Defesa da liberdade, progresso e da ciência, que vai surgir o positivismo, né? O que é o positivismo? Teoria filosófica e sociológica que diz que somente a ciência produz verdade. Seus principais autores são Voltaire, deixa eu mudar aqui. Seus principais autores são Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Ok? Olha lá. Rousseau e a crítica social. Jean-Jacques Rousseau,
1712 a 1778 é o cara da obra do contrato social. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte: quando você nasce assinando um contrato social com a cultura, com os costumes da sociedade onde você está inserido. Sua famosa frase, o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra o quê? Se encontra acorretado. Suas principais ideias era a crítica à propriedade privada, defesa da vontade geral e a educação natural. A educação como direito natural. Então vamos lá, vamos resolver algumas questões para a gente consolidar os nossos conhecimentos aqui em relação à filosofia moderna. Durante a transição para a modernidade, os filósofos começaram a buscar fundamentos o quê? Racionais para o conhecimento, rompendo com a tradição teológico medieval. René Descartes propôs a dúvida metódica como caminho para alcançar uma verdade indubitável. Com base nesse pensamento, qual foi a primeira certeza encontrada por Descartes? Olha só. O pensamento como prova da própria existência. B. A existência de Deus como certeza inata. Inata não. A letra B está errada. A percepção sensível como base do saber. Isso aqui é o quê? Isso aqui é empirismo. René Descartes é o cara do empirismo? Não. É o Locke e o Hume. Está errado. D. Tradição religiosa como fundamento da razão? Não. Porque aqui nós vamos ter a separação. A separação entre o quê? Fé e razão. O mundo externo, como garantia da verdade? Errado. Então, o nosso gabarito aqui, letra A, o pensamento como prova da própria existência. Aí aqui nós temos a sua famosa frase, cogito ergo sum, se penso, logo existo, questão 1, letra A. 2, John Locke. Falou John Locke, ele é o quê? Ele é pai do empirismo. E empirismo você já sabe o que é. Um dos principais pensadores do empirismo rejeita a ideia de ideias o quê? Inatas. Ideia inata é aquela ideia de que o indivíduo já nasce com a predisposição ao conhecimento ou alguma habilidade. E afirma que todo conhecimento vem do quê? Vem da experiência. Segundo Locke, como a mente humana se comporta ao nascer? Olha, que a gente viu esse conceito. Está dotada de princípios racionais naturais? Racionais é o quê? Racionalismo. Então, não é empirismo, não é Locke, é René Descartes. É uma folha em branco que se preenche com as experiências. Olha aqui, ó. Esse conceito aqui, nós vamos chamar ele de quê, ó? Tábula rasa. Olha lá, ó. Vou voltar lá pra você. Tá vendo aqui, ó? Quando eu desenhei a folhinha aqui, ó. Ó a folhinha aí, ó. Esse é o conceito de quê? Esse é o conceito de tábula rasa proposto aqui pelo Locke, ok? Então, nosso gabarito é qual aqui? Nosso gabarito, letra B, é capaz de intuir verdades eternas por si mesmo, erradíssimo. Intuir, deixa essa alternativa errada. Letra D, possui o conhecimento de Deus desde a infância. Conhecimento de Deus, deixa essa alternativa errada, porque nós temos o quê? Lembre-se que nós temos a separação entre fé e razão dentro da filosofia moderna. Letra E, apresenta instintos que guiam o pensamento. Instintos, deixa essa alternativa errada. Então, questão 2, letra B. Questão 3, David Hume questionou a validade dos princípios causais e da indução, apontando que muitas certezas da ciência são, na verdade, fruto do hábito. Qual foi a principal conclusão de Hume sobre a relação de causa e efeito? A casualidade é uma verdade evidente por si mesma. Olha só. O que é a relação de causa e efeito? Olha para mim. Você tem a causa. Você tem o pontapé inicial de alguma coisa. Quando você pratica uma ação, você espera o quê? Um resultado. Então a relação de causa e efeito é essa. Causa, efeito. Que posteriormente vai ser trabalhado lá pelos físicos, né, como conceito de ação e reação. Então olha lá, a casualidade é uma verdade evidente
Verdade evidente deixa a letra A errado. Sentidos são capazes de demonstrar relações necessárias. Relações necessárias deixa B errado. C. Conexão, olha aqui, ó, conexão casual. É resultado do hábito e associação de ideias. Letra C, nosso gabarito. Letra D, a razão demonstra logicamente a causa e o efeito. Errado por quê? Porque o Hume, ele é empirista. E um mundo natural revela causas de forma o quê? Imediata. Forma imediata. Deixa a letra E errado. Questão número 3, letra C. Questão 4. Jean-Jacques Rousseau criticou a sociedade civil por corromper o homem, que em seu estado natural seria livre e bom. Segundo Rousseau, qual fator marca o surgimento da desigualdade entre os homens? A ciência e o desenvolvimento técnico? Já errou. Ciência como causa dessa desigualdade? Letra A errada. B. Divisão do trabalho e do saber racional? Errado. C. Criação do Estado absolutista. Estado absolutista deixa C também errada. Divisão do trabalho aqui, esse é o conceito da Revolução Industrial, que vai surgir posteriormente, lá onde? Lá no século XVIII. D. A propriedade privada como origem da desigualdade social. Aqui estamos certinho. Ele criticava a propriedade privada, o Rousseau, que é o cara do contrato social. Então, letra D, nosso gabarito, e letra E, a falta de fé nos princípios religiosos. Falta de fé, deixa a letra E errada também. Última questão desse bloco, o iluminismo foi um movimento que defendia a razão, a ciência, a liberdade contra a ignorância e a opressão política e religiosa. Qual princípio está no centro do projeto iluminista? Especialmente segundo pensadores como Kant e Voltaire. A fé como caminho para a liberdade, para a liberdade interior. Liberdade interior, deixar errado. O retorno à autoridade da tradição eclesiástica. Tradição eclesiástica, deixa a letra B errado, porque essa ideia aqui é de quê? Essa ideia aqui é da ideia da igreja. A razão como meio de emancipação do ser humano. Vamos guardar. D. O dogma como fundamento da ordem social. Dogma aqui é no sentido de quê? É no sentido de regra. Isso aqui tá ligado ao quê? A razão ou a igreja? Tá ligado à igreja. Então, letra D errado. A hierarquia divina como base do conhecimento. Hierarquia divina, deixa aí a letra E errada. E com isso, então, nós temos a razão como meio de emancipação do ser humano. Esse meio de emancipação aqui, o movimento iluminista pregava a ideia de quê? De liberdade. Essa liberdade deveria acontecer através do quê? Através da iluminação do conhecimento, através da iluminação a partir dos preceitos da razão. Com isso, nós concluímos mais esse bloco sobre filosofia, trabalhando as principais características sobre filosofia moderna. Fique aqui comigo, porque nós vamos voltar dentro de instantes para trabalharmos filosofia contemporânea, a famosa filosofia pessimista de Friedrich Nietzsche, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Martin Heidegger, de Jung Habermas, dentre outros filósofos importantes do período contemporâneo. Então fica aqui com a gente, porque aqui a sua aprovação é garantida. Então até a próxima aula e bons estudos.